tava no comercial da Rico, o Braga era tipo assim, caralho, tá ligado? O cara pica. É aquela história, você gosta de um cara, não fica próximo dele, né? Percebe que é essa merda, cara. Mano. Tipo, acaba o encanto e... Expectativa realidade. Não vai ter grito, então eu vou explicar o que é o nome do programa primeiro, né? Que É verdade. Para começar, a gente tá no especial de fim de ano do Stock Pickers, por isso que a gente tá nesse ambiente aqui, que na verdade é o nosso ambiente de nascença, né? Que é o bar. Sim. A ideia era fazer um papo de bar, então a gente literalmente veio pra um bar dessa vez, né? Com certeza. É que lá a gente finge que a gente é sério. Mais ou menos. Mais ou vezes. menos. Deixa eu dar um brinde aí. Vamos lá. Que Tomando aqui um Que momento. Jack and Cola. Ok. E quem cola comigo. Jack and Cola comigo aqui, moleque. Boa, cara. Boa. A piada com contexto é sempre melhor. Exato. E aí, Tchado é Tchado, né? O que é o Tchado? Tchado é basicamente uma terminologia do mercado financeiro que significa fechado, né? E quando você fecha uma operação, né? O cara vai lá, te oferece, faz um bid, te oferece um papel, alguma coisa, você dá o fechado. Fechado no mercado financeiro tem um poder muito forte. Muito. Então, Tchado... Não tem volta. Não tem volta. Tu sabe o que é tchado? Gosto vamos disso, eu agregar, gosto disso. Vamos agregar, caralho. É, porque imagina no pregão Viva Voz. Tinha que ser muito rápido. Pra falar fechado. Falar fechado. Tchado. Então é por causa disso, é pra acelerar aquilo ali. Imagina a loucura de um monte de gente gritando ao mesmo Você tempo. falou muito Tchado já? Porra, eu peguei o pregão. Pegou? Peguei. Cara, quando eu fui meu primeiro emprego depois de formado foi na GP com o Ricardo Campos. Ricardo Campos, não, me confundi. Ricardo Campos é um amigo da Rich, que foi meu sócio da Rodrigo Campos, o Roderix, lá do Twitter. Ele foi meu chefe, né? Caramba. Ele foi meu chefe. Cara, o cara é brilhante. O cara me ensinou muito. E eu fazia renda fixa nessa época, nem tinha bolsa. Isso era 2003, 2004. Aí, cara, olha que maluquice. Eu não sei como é que eu conseguia trabalhar. Então, na minha mesa aqui, eram 6 caixinhas. Caixinha é exatamente o que você deixava ligado com o broker, que ficava direto lá no pitch. Então você ouvia o pitch, o broker narrando, o mercado compra 2, você vende 4, compra 2, vende 4, compra 2, vende 4. Só que eu tinha 6. Parece uma feira. Duas de DI, é verdade, é isso mesmo. 2 de DI, 2 de dólar e 2 de FRA, que eu operava cupom cambial. Fica lá, 6 narrações ao mesmo tempo, eu aqui. Só que o cara do meu lado também tava com 6, do outro, que era o Rodrigo, também tava com 6, à frente o André tava com 6. Então assim, era uma barulheira que, cara, eu vejo hoje lá na Encore, que é um ambiente todo quietinho. Cara, como mudou? Aliás, tem uma história maravilhosa. Mas o que você prefere? Não tem a menor dúvida que é o esse negócio do... O eletrônico? Não tem a menor dúvida. O outro é romantizado, assim, mas era muito ruim, ineficiente. Imagina. A galera devia ficar maluca também. Não, é que os caras das antigas falam, porque como é um asset que é só deles, né? É um bem só deles. Porque ninguém pode voltar no tempo e trabalhar lá atrás. É óbvio que eu mesmo tenho um certo saudosismo na história. Cara, eu lembro demais que entravam os brokers narrando como corrida de cavalo. Era, tipo, tem várias histórias engraçadas. Mas eu lembro de uma história muito boa pra contar, que totalmente sem querer, né? Vai puxando o fio. A gente tem até uma bebida com esse nome também que a gente quer ouvir depois. Cara, a gente tava na Grifo já, e a Grifo não era isso, ninguém tinha caixinha, era um ambiente super quieto e tal. E aí, a gente chamou um cara pra ser nosso trader, foi trader há muitos anos, muito meu amigo, adoro o cara, chama Luiz D'Amato, Grandão, um grande abraço pro Grandão. E o Grandão entrou, ele veio da corretora pra asset, que ele tava querendo fazer esse move, e ele veio pra ser trader nos nossos fundos de equity. Você tá do meu lado, cara muito bom, muito legal, o CFA, o cara, eu adoro o cara. Só que ele tava acostumado com a corretora barulheira, né? Foi pra asset quietinho. Engraçado que CFA é tipo uma característica do corpo do cara, né? O cara era alto, tinha CFA. E você sabe que eu vou tomar uma chamada por isso, porque eu não posso falar que você é CFA. Você tem que falar o quê? No código de ética, você é CFA Charter Holder. Tem todo o Nossa, código... é mesmo? Tem que acertar isso aí. Então desculpa pelo meu ato falho. Mas, pô, para, eu defendo o CFA. Mas voltando pro Luiz D'Amato aqui. Aí o Grandão foi lá trabalhar com a gente. E foi um dos dias tensos da minha vida de evento corporativo, que foi o dia que a Telemar, cara, faz muito tempo. A Telemar, os mais velhos vão lembrar, fez uma coisa meio sacanagem lá, que era a ON vale 4 vezes a PN, um ratio maluco, e a gente achava que o índice ia começar caindo, e o pregão ainda era viva voz do índice. E o Grandão, no tempo de corretor dele, ele falou, cara, eu vou bater esse índice na abertura antes de começar e tal. Aí ele ligou a caixinha, ele queria ouvir o pitch lá embaixo. Aumentou o volume gigantesco assim e começou, vende 10, mais 10. E berrando lá, mais 10, mais 20. Cara, nisso, o Stuberger, que sentava na mesa logo ali, levanta. Vem
calmamente na nossa mesa, do lado do Grandão, na minha frente aqui. Ele fala, Grandão, aqui não é a corretora, aqui é a Asset. Aqui as pessoas pensam. Cara, eu já tinha me esbostalhado inteiro. No primeiro toque no ombro. Todo mundo caiu da risada. Falei, caralho. Aí eu acho até hoje eu falo pro Grandão, aqui as pessoas pensam. Tipo, virou Nossa. meme. Virou meme antes do meme existir. O cara só do cara não infartar já foi lucro, porque, pô. Não, aí ele bate o volume assim, 20, 10. Mais 10. Grande abraço pro Grandão, grande amigo. Vê se ele lembra dessa Cara, história. mas aproveitando que você puxou essa daí, como é que era trampar com o homem? Ah, que isso, pô. Eu sou viesado. Eu adoro o assunto vieses comportamentais, eu sou totalmente viesado nesse assunto. Cara, fiquei 10 anos do lado do... Imagina você ficar 10 anos do lado de um cara e ainda surpreender. Esse cara é realmente bizarramente inteligente. Pra quem não entendeu, Luiz Stuberger, tá? Eu estudei. Foi meu chefe, meu sócio por muitos anos. Ele... Engraçado, porque todo mundo fala da genialidade dele, mas fala com... Até a matéria da Piauí, essas coisas que eu discordo muito do que tá ali, assim. Pinta ele meio como um doidão, assim. Ele é zero aquilo, ele é super comercial, ele conversa sobre o que você quiser. Sentar aqui, se ele sentasse com a gente, ele ia falar sobre rock, sobre esporte. O cara é gente boa, o cara é generoso, eu sou totalmente versado a falar. E essa história de trabalhar com ele era muito engraçado, porque assim, ele começa a falar, você parava o que você estava fazendo pra ouvir, porque o cara é muito, muito, muito bom. Eu lembro, tipo, 2012, já trabalhei com ele há muitos anos, que o Brasil estava bombando, os Estados Unidos estava ruim ainda, com as sequelas de... Não sei se foi 11, 12, com as sequelas da grande crise. Quando ele virou, eu falei assim, olha, eu quero montar um longa S&P short Bovespa. Todo mundo, João Luiz, cara, não sei se todo mundo, o Brasil ainda é meio queridinho. Ele veio falar pra você. Veio falar pra gente na reunião de gestão. E, inclusive, eu já estou começando a vou montar $1 bilhão disso, as cifras. E, cara, eu lembro o dia que ele pegou no low desse trade. Quando andou 20%, foi o primeiro sell side que começou a falar, eu acho que tem que comprar S&P contra o Ibovespa. Aí você pensa, 2012 até 2022 esse trade funcionou lindamente, né? O cara realmente é muito impressionante. Mas tem aquela coisa, né? Tudo tem lados bons e lados ruins, né? Tipo, o lado ruim, o único lado ruim que eu consigo citar é que você pode ser o Scottie Pippen, mas se você tá no Chicago Bulls e você vê o Jordan livre, você toca pra ele, né? Sem dúvida. Então, é isso. Às vezes você pensa, pô, mas o Luiz tá pensando tal coisa, será que eu tô certo de pensar? Saquei. Isso acontecia um pouco. Mas acontecia alguns momentos assim, você tinha coragem de bater de frente ali? O Luiz incentivava. Eu lembro lá no começo. É foda, né, velho? Não, mas é difícil. Um cara incentivando. É super eu difícil. jamais faria isso. É super difícil. Mas eu jamais faria isso. Ele até gostava. Ele, cara, é engraçado, né? Eu estudei muitos vieses porque eu sou ser humano. Mas pensa comigo, o Kahneman ganhou o Nobel em 2001. Sim. O Luiz já era um excelente gestor antes disso. Mas como? Por que? Ou seja, o Luiz criou o Kahneman. Mas, a verdade é assim, eu precisei ler aquilo ali, porque eu sou ser humano e eu fico caindo nos vieses. Né? Então eu preciso de alguém me avisar, tá, ô João, preciso mudar de opinião. É super difícil, né? Cara, o Luiz veio natural, ele é natural, ele nasceu sem viés. É impressionante. É por isso que ele é um bom gestor desde antes de estudar isso. E eu precisei estudar para tentar ser menos pior. Eu lembro de casos dele falar uma tese de manhã, depois ele falar o exato oposto à tarde. Eu falei, mas Luiz, de manhã você falou... Eu falei, ele nem lembra, sabe? Tipo, ele mudava de opinião com uma facilidade muito grande. E essa é uma característica brilhante para gestores. Né? Tipo, cara, foram anos muito felizes e tudo que eu tenho, sou e sei no mercado financeiro, eu devo a Luiz Stuberger. Mas se fosse colocar tipo, um aprendizado assim... Que não é um que você costuma falar muito, mas que no dia a dia é o que mais... Tem vários, deixa eu pensar. Mas um que, assim, quando aparece, você fala, cara... Você sabe que eu tô aqui hoje por culpa dele, né? Assim, no sentido, não só no sentido da carreira e tal, mas também no sentido de que eu virei um cara que eu realmente acredito do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que o melhor jeito de eu preservar meu dinheiro é investindo em bolsa, em ações, ativos reais, que eu olho no olho do CEO, faço conta e tal. Foi por causa dele. Ele era um cara assim. Pensa comigo... Olha o orgulho. A carta dele de 2009, lá, quem ganha, ganha, quem perde, explica e tal. Ele fala que o verde é um long bias. Naquela época, em 2004, nenhum fundo macro operava bolsa. Esquece, bolsa era lixo naquela época. Era dólar, daí tinha os bonds lá fora, né? A dívida externa brasileira. Bolsa, só tinha um cara que operava, era o Luiz. E o Luiz, naquela época já, ele tinha a cabeça de que se ele tivesse 1/3 do fundo comprado em bolsa, ele estava neutro, nem comprado nem vendido. 1/3 do fundo comprado. Isso para um fundo multimercado era completamente... uma cabeça de hedge fund mesmo, exato, né? E por isso que ele tinha uma performance brilhante, porque ele conseguia... Sabe qual é a grande genialidade do Luiz? Que eu acho que isso pouca gente fala. Ele é o cara mais brilhante para ver como é que os mundos se conversam.
os 3 mundos, né? O mundo de equities, o mundo de bolsa, o mundo de rates, que é taxas, e o mundo de FX, que é moedas. Porque eu cansei de ouvir ele falar assim, João, eu acho que equity está em Marte e FX está em Vênus. Né? Eu não estou se conversando. E eu vi ele, especialmente mais no começo da carreira ali, 2005 até, sei lá, 2004 até 2010, sei lá. Eu cansei de ver ele errar cenário e ganhar dinheiro. Porque a genialidade dele estava nisso. Ele comprava a bolsa e tomava o pré-longo. Aí dava ruim, o pré-longo, a bolsa caía, mas o pré-longo subia tanto que ele ganhava dinheiro. Sabe, tipo, essa visão desses 3 mundos que eu acho que foi a grande genialidade dele. Por isso que quando, por exemplo, naquela fase de 2015 a 2017, sei lá, que ele foi pior, e o pessoal tá, mas o Luiz perdeu a mão e tal. Óbvio que não, né? Ele continua sendo um gênio, vai ser gênio até morrer. Mas o que eu achava como diagnóstico ruim naquela época é que ele tinha pouca posição. Ele tinha NTNB e China, um call de China. Eu gostava dele com muita posição, porque as coisas conversavam, ele achava uma coisa que era o head da outra. O que, de certa forma, ele tem voltado a fazer bastante, e por isso que esse ano, por exemplo, ele está tendo um ano super bom. Sim. Mas é isso, o cara é absolutamente brilhante, eu sou totalmente pesado por falar dele. Ô, Braga, eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho da sua história, da onde você veio. Aqui, quando a gente começou do... foda-se, não tem... Não, a gente começou... Posso falar palavrão aqui? É isso? Então... Pode. Tá liberado. Caralho. Não, porque assim, uma coisa que a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar, e até que você mesmo citou, né, quando você estava ali na XPA, você era o único gestor que não era carioca. Não só paulista e carioca. É não carioca. Exato. Mas eu queria voltar um pouco mais para trás. Pô, da onde você vem de fato? Eu sei que você é de Goiás, mas de que cidade? Como que foi esse seu início de vida? Cara, é muito engraçado. Assim, meus 4 avós, assim, por parte de pai, meu avô é de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, minha avó é de São Paulo. Por parte de mãe, meu avô é do Grajaú, interior de Maranhão, e minha avó Monte Carmelo, interior de Minas. Isso tudo se encontrou em Goiânia, na fundação da cidade. Goiânia é uma cidade nova, tem 80 e poucos anos só. Para fundar a cidade mesmo, foi ali que todo mundo se conheceu. E a minha raiz é a criação de Goiânia. Mas meus pais não tinham muita grana, não. Só que, pô, eles tinham um viés de educar filho muito bom. Assim, muito agradecer meu pai e minha mãe. E aí tem uma história que foi o que me fez chegar aqui, que é o seguinte. Teve até um certo acaso. Eu lembro até que meus pais não tinham muita grana. Meu pai conta a história, que minha mãe queria trocar o sofá. Isso era 1985, eu tinha 5 anos de idade. E meu pai quis comprar um computador pro meu irmão, que é 8 anos mais velho que eu, que tinha 13 anos de idade. Só que em 1985, galera, primeiro assim, foi só o Collor que abriu a economia, né? Era fechado, você não podia importar coisas. Então era produção local. Tinha uma empresa chamada Prológica, brasileira, que fazia uns computadores velhos, ruim, o CP400, CP500, eram umas coisas bem velhas. E meu pai comprou um CP400, que o computador assim, tinha 16K de memória. Uma mensagem que você manda no WhatsApp tem mais K que é bizarro. Isso é bizarro. O computador inteiro. E naquela época não era Windows, né? Era linha de código, né? Você abria o computador, aparecia uma linha de código, você programava em Basic lá e tal. E engraçado que meu pai mirou no meu irmão, que até se interessou, eu gostava, mas quem ficou maluco com aquilo foi eu, um moleque de 5 anos. E eu comecei a programar, então eu aprendi a ler, a programar, tudo com 5 anos, inglês, né? Tudo em inglês também. Tipo, eu sabia que RUN... entre aspas, CAS, 2 pontos, rodava o joguinho que era na fita, né? Tipo, era Run Cast, de cassete, né? Eu fui aprendendo, minha mãe viu isso, me botou no inglês. E pronto, aí fiquei maluco com tecnologia. E tecnologia foi a minha vida, assim, tipo, num nível que... Eu conto um pouco essa história mesmo. Com 7 anos, meu pai me deu um MSX da Gradiente, Expert, que chamava o computador, já era uma coisa melhor e tal. Os joguinhos de fita. Eu virei o dealer de joguinho da escola. Mas era assim, não era um molecado de 7 anos, um molecado de 14 anos veio lá pegar joguinho comigo. Enfim. E aí, quando eu tinha uns 9 anos já, eu fui pro PC, XT, essas coisas. Quando eu tinha 11 anos, 91, eu tinha 11 anos e tinha uma coisa que chama BBS. Vocês não vão saber o que é BBS, não os mais sei. velhos talvez lembram. Tinha uma grande aqui em São Paulo do Mandic, que era um cara que eu conheci depois foi meu cliente na Grifo, cara brilhante. BBS é assim, imagina que a internet, você conecta num servidor, né, num computador aqui. Esse computador tá ligado naquele, e aí a coisa vira um caminhozão, que você pode ir até para qualquer lugar do mundo. A BBS, imagina que é um computador só, você liga nele. Aí tem lá os arquivos e tal. E a Mandic, por exemplo, tinha várias linhas, então várias pessoas ligavam nele. E aí conversavam de chat, troca de arquivo, coisas bem arcaicas, mas tinha. E eu montei com 11 anos de idade, eu montei uma BBS em Goiânia, Fire BBS.
que obviamente... Mas como assim você montou uma BBS? Qual que era o esquema? Achei o aplicativo, o software lá, instalei, era uma coisa complicada, programei lá, botei uns arquivinhos lá, eu era amigo de das outras 2, 3 BBS que tinha em Goiânia, eu conheci os caras, e montei. Só que assim, você precisa da linha telefônica, na época você ligava em linha telefônica, né? E linha telefônica era caro, você declarava no imposto de renda, também na casa só tinha uma. Eu deixava de madrugada, ligava a BBS meia-noite e desligava às 8 da manhã. E aí, se alguém puxasse a linha, aqueles barulhos, tipo, derrubava o cara que ligou, era horrível. E aí eu montei uma. Eu adorava essa parada, então meu pai me deu um modem, ele mal sabia que era modem, ele me deu, aí eu ligava nas outras BBS. Enfim, aí quando eu tinha uns 13 para 14 anos, foi quando aconteceu uma coisa bem relevante na minha vida. A Embratel, ainda era estatal, ela quis trazer a internet para o Brasil, né? A internet era quase inexistente no mundo ainda. Era uma coisa bem de faculdades e tal, de troca do e-mail só. E ela fez um plano piloto, edital em jornal, assim, para o plano piloto de internet no Brasil. E eu tinha alguns sistemas da Embratel, tinha um que chamava STM400, troca de mensagem, tinha uma Rempac, assim, uma coisa bem arcaica. A gente também recebeu por isso. E meu pai falou assim, vamos inscrever nesse edital aí, vai que a gente ganha essa tal da internet. A gente sabia que existia uma parada aí que podia mudar. E a gente se inscreveu nesse edital. A gente foi sorteado, escolhido, sei lá. E era 35 mil pessoas inscritas para 500 vagas. Caramba! Eu consegui. Então eu fui uma das primeiras 500 pessoas a acessar a internet comercialmente no Brasil. Caramba! Que loucura. Não tinha absolutamente nenhum site brasileiro. Eu vi todos nascerem. Lá fora tinha pouco site. Eu brinco que é a primeira vez que eu tive a chance de ficar rico e perdi, né? Porque qualquer coisa que eu montasse, eu ia ganhar dinheiro. Você podia ter sido o fundador da Amazon. E sabe o que eu montei? Um site sobre Nirvana, porque eu gostava de rock. Perdi a chance, é verdade essa história. Eu montei o site de Nirvana. Cara, eu lembro de entrar no Yahoo, super arcaico, eram os links para o site que você queria ver. Aí depois veio o Webcrawler, que era aí depois veio o Netscape, que já era bem melhor, porque eu usava o Mozilla antes. Eu lembro, anos, isso era 13 para 14, 2014, um monte de gente lá de Goiânia, eu demorei um mês para conseguir fazer o primeiro acesso, porque era difícil configurar e tal. Aí vinha o pessoal de faculdade lá me ajudar e tal. E em 2015 abriu-se para a internet comercial. 2015 não, 1995 eu viajei. Eu tinha 15 anos. E aí abriram três pessoas abriram servidores oficiais lá na Goiânia. Dos 3, 2 conheceram a internet na minha casa. Um deles me chamou para trabalhar. Eu falei, cara, não, eu tenho 15 anos, né? Tipo, vestibular. Aí ele me chamou para ser meio que suporte da galera lá. Eu trabalhei com eles numa época, eu tinha 15 anos de idade. E aí tem várias histórias engraçadas. Tipo, eu era mega hackerzinho nessa época. Essa época dava oportunidade, né? O cara que soubesse. E era aquela coisa bem hacker por esporte, não por hackear. Então, meu pai me incentivou pra caralho. Comprou uma outra linha de telefone, comprou um computador velho. Eu lembro que eu deixava um computador rodando só craqueando senha. Aí um dia eu tive acesso, por exemplo, tinha um servidor chamado Nutecnet, que era grande na época. Eu consegui hackear o de Campinas lá. E quando eu vejo, eu tava com acesso a todos os e-mails do SBT. Puta, eu não vi nada, só por conseguir. Foi uma época boa, cara. Deu uma hackeada. E aí eu vim pra São Paulo. Não abriu um e-mail do Silvio? Não, imagina, tipo, E aí, por conta disso, você veio pra cá? Então, aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. Sim. E aí, no terceiro ano, eu já comecei a estudar para fazer engenharia elétrica na Poli, aqui na USP, que era a ideia era fazer alguma coisa com ênfase em computação, porque eu realmente achava que era isso. Eu tava ali, programava já em várias línguas e tal. E passei 17 anos, depois do terceiro ano eu vim pra cá, molecaço, 17 anos, meus pais não tinham grana, morava ali perto do quilômetro 15 da Raposo Tavares, ali no Jardim Bonfilholi. Eu era feliz pra caralho, adorava tudo. Mas aí você chega em São Paulo, cara, abre um universo de coisa, né? É muito legal São Paulo. E aí eu ia naquelas feiras de recrutamento e tinha o Itaú, querendo contratar. Eu falei, como assim? O que o Itaú quer comigo, né? Consultorias, né? O que a McKinsey, Accenture, né? Querem com a gente? E aí eu fui ver que tinha outras coisas na engenharia. E também não foi aquela... Quem já assistiu uma aula de física, a primeira aula de física 1 lá na Poli, ali, dá aquele susto, né? Eu falei, deixa eu ver o que tem por aí. Aí eu fiquei completamente apaixonado pelo mercado. Caramba, foi de paraquedas, meu. Foi totalmente, sem querer. Eu não vim pra cá trabalhar no mercado. O cara foi sorteado no negócio de internet lá em Goiás. Mudou a vida. Ou seja, ele correu o risco de se tornar o
o maior visionário da internet brasileira. Pra virar essa bosta aqui. Chutou a bola no Nirvana e virou gestor de... Deu errado, virou gestor de sucesso. Sabe, eu lembro quando o KD, que foi o primeiro buscador brasileiro, surgiu. O KD foi uns 2 anos depois de eu ter a internet, 1 ano depois da internet. O KD era literalmente uma lista telefônica. Você tinha que cadastrar seu site. Não tinha robozinho que puxava. Sei lá, cadastrei meu site Nirvana. 2 semanas depois ele entra na base. Procura Nirvana e achar meu site. Em menos de 1 ano o cara vendeu por $10 milhões. Uma lista telefônica, um cadastro. Qualquer coisa que eu tivesse feito, eu ia estar ganhando dinheiro. Mas não, continuo pobre. Não, mas agora você fica fazendo isso aí, eu vou ficar me questionando as oportunidades que eu perdi na vida também. Cara, mas é loucura, porque quanto mais tempo, mais oportunidade, né? Você parar pra pensar, assim, a gente, claro que uma ou outra deixou passar, mas eu acho que nessa época era mais... Eu não perco a oportunidade de perder uma oportunidade. Mas sabe, quando o Stuberger me convidou pra ir pra Grifo fazer bolsa, eu não fazia bolsa, né? Eu tava na GP fazendo renda fixa. E eu não sabia que era EBITDA, né? Não sabia, já tava... Mas você tem noção disso? Tipo, o Stuberger te convidou pra fazer... Não foi o Marcelo Cavaleiro, o time lá. É que eu não sei se é porque eu acho que os gestores são tipo um álbum de figurinha maluco do... Os jogadores, né? Pra mim é tipo super-herói. Cara, a gente ficou... É muito engraçado que o mercado é pequeno, Se o Stuberger me chamava pra tomar um café, acho que eu choro. Super estruba. Super estruba. Então, quando ele me chamou lá, foi o Marcelo Cavaleiro, né, que hoje tá na Safari e tal, que era o time de bolsa. Me ofereceu a vaga pra ser analista lá. Eu pensei, cara, não sei nada, né? Tudo, né? Trabalhar pra aprender e tal, né? Mas esse foi um cavalo selado que eu não deixei passar, não. Fui lá, fiz uma pesquisa, falei, cara, Stuberger, meu irmão. Ele não era o Stuberger como é hoje. Mas a sua carreira inteira foi assim, né? Você pegou boas oportunidades. Cara, assim, eu diria que a grande história do mercado financeiro dessa última década foi a XP, né? Que revolucionou o mercado. Quando o Banco do Brasil abriu a plataforma, foi bizarro. Falei, que é isso, cara? Mudou o mercado mesmo. Você é o Banco do Brasil, abriu a plataforma. O grande caso dos anos 90 tinha sido a garantia. Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Télio. O cara brilhante lá, o Fernando Prado, todo mundo lá. O Tom Freitas Vale. Assim, são ídolos no mercado. Que, aliás, você tem que trazer essa galera pra cá, que essa galera tem história boa. E o Jorge Paulo já tinha vendido o Garantia para o Credit Suisse e tinha fundado uma empresa pequena, que era a GP, que o Marcel ficava menos, ele ficava mais na Ambev. O Beto, eu vi lá várias vezes, o Jorge Paulo estava todo dia lá, a gente ia direto. E meu sonho é trabalhar com esses caras, né? Os Midas, né? Fizeram, assim, eu realmente acho que esses caras são um orgulho brasileiro, assim, tipo... Quando o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, fala qualquer coisa que esses caras fizerem, tem meu cheque, você chegou lá, né? Vamos combinar. E aí, como é que eu consegui essa entrevista lá? 2 anos antes eu trabalhava... Tá maluco, isso é muito da hora. Warren Buffett, qualquer coisa que você fizer... Exato, tá aqui. Heinz, tá aqui. Burger King, tá aqui. Esquece. ABI, tá aqui. Cara, a maior cervejaria do mundo é brasileira, meu irmão. A maior cervejaria... Chegar nos Estados Unidos, essa Bud é brasileira. Não, o símbolo americano. Isso é brabo, mano. É brabo. Esses caras, orgulho nacional. E meu sonho é trabalhar com os caras. Eles tinham essa empresa, a GP tinha 40 pessoas, era pequenininha. Aí 2 anos antes eu trabalhava, meu primeiro estágio não foi em banco. Foi numa consultoria, que era a antiga Anderson Consulting, que virou Accenture depois do programa da Arthur Anderson. Já deve ter ouvido falar da auditoria errada lá, enfim. Enron, aquelas porra. E aí, eu fui alocado num projeto da Ambev, por acaso, e fui alocado numa empresa chamada Avanade, sei lá como é que chama, que é uma joint venture da Microsoft com a Accenture. E uma empresa muito pequena, devia ter 15 pessoas. E a recepcionista acabei ficando muito amigo dela. Legal. Corta a história, 2 anos depois, eu pensando, cara, meu sonho é trabalhar na GP. Eu já sei. Cara, todo dia às 4 da tarde eu vou mandar meu currículo para RH. Meu currículo era assim, cabia num post-it, né? Tipo, goiano, fala inglês, polielétrico. Tipo, cabia num post-it. Mas beleza. Eu fiquei inventando um monte de coisa lá no meio, né? Pra dar uma preenchida. A história é excelente. Volta um estágio antes disso aí. Era exatamente o estágio que eu tava fazendo quando eu mandava esses e-mails. Era um banco alemão, chamado WestLB. Já saiu do Brasil faz tempo. É um banco que existe na Alemanha e tal, né? Eu falei, cara, vou mandar meu currículo para um banco alemão. E eu fiz 2 anos de Goethe, de alemão. Só que eu sei falar, tipo... Eu não sei falar, o livro está... The Books on the Table, eu não sei. E eu sei falar, Ein Bier bitte. Essa é a única coisa que você falar também em alemão, acho que é isso. Mas eu mandei um alemão básico no currículo que eu mandei pro banco alemão, cara. E aí, quando eu fui lá pra entrevista, eu fiquei morrendo de medo, cara. Não, fala alemão aí, né? Aí quando eu falei inglês, falei inglês e tal. Mas você me fala um espanhol intermediário, todo mundo bota em currículo e tal, e alemão básico. Ele, não, o inglês tá bom. Eu falei, yes, embaixo yes. Aí voltando. Eu falei, todo dia às 4 da tarde eu vou mandar e-mail pro RH da GP.
com o meu currículo lá no Post-it e, pelo amor de Deus, meu sonho é trabalhar aí. Cara, eu fiquei um mês mandando todo dia às 4 da tarde. Vou ganhar pelo cansaço. E nunca me respondeu. Aí um dia... Tava com o e-mail errado. Imagina. Se brincar. Mas, enfim, eu nunca soube essa história. Mas acho que não, que o e-mail não voltava. Mas um dia eu falei, cara, deixa eu procurar no Google outro e-mail da GP qualquer aqui. Não tinha LinkedIn na época. E achei o e-mail do comercial. Tava fechado. Todo dia, 4 da tarde, eu vou mandar pro RH, 6 da tarde eu vou mandar pro comercial. Um dia essas mulheres vão estar tomando água. Foi fazer um mala que me manda e-mail. Chama esse cara aí. Vou ganhar bem pelo cansaço. Primeiro dia que eu mando o e-mail pro comercial, era umas 6 da tarde, 6h05, toca meu celular. A celular na época, né? Alô? Vocês não pegaram essa fase. Juro. Alô? Joãozinho, daqui ela falando, Raquel. O que é Raquel? Pô, Raquelzinha e tal. Uma amiga minha lá da Vanade. João, você não vai acreditar, seu currículo caiu no meu e-mail. Raquel, você está de sacanagem que está na GP. Eu sou secretário comercial. Puta, que sorte. O emprego que mudou a minha vida. Foi assim que eu consegui. E o Breno vai ficar com raiva de mim, porque ele vai começar a receber e-mail todos os dias 6 da tarde. Tá a fim de entrar na Encore? Mande e-mail para o Breno. Enfim, e aí foi assim que eu consegui um emprego que literalmente mudou a minha vida. Eu virei para Raquel e falei assim, Raquel, o cara me chama para... Não, eu já falei com o Marcos Martino, que é o CFO, que é meu amigo até hoje. Mas faz tempo que eu não vejo ele. Um grande abraço para ele. Vem aqui, isso era na quinta, né? Fazer aquele monte de processo seletivo, sabe, de último ano de faculdade. Um emprego que literalmente mudou minha vida, foi assim que consegui. O da Grifo também foi engraçado. Beleza, aí tava na GP, aí a GP já era um nome muito legal, pô, beleza, printei um nome bonito no currículo ali. Eu cheguei na entrevista e falei, ó, me chama, varrer o chão que eu venho. Os caras me chamavam, varrer o chão, eu era o último cara do back-office. Chegava às 7h30, saía tarde todo dia, no final de semana. O último cara do back-office fazia exatamente o quê? Cara, eu chegava às 7h30 da manhã para bater a cota do fundo na mão, porque na época tinha sistema e tal, mas era muito arcaico. Eu literalmente pegava lá, posição de Ambev, bateu. Posição não sei o que lá, bateu. Batia cada posição, falei, a cota tá liberada. Aí depois tinha mais 1 milhão de coisas de operação a fazer. E eu tava num projeto que bolei, que era de refazer todo o painel da mesa. Então, painel do Rodrigo Campos, painel da galera lá, tudo. Eu fiz sistemas que guardavam eu programava, né, por causa da minha história de tecnologia. Nessa época eu fiz em VBA e Access, assim, uma coisa bem arcaica mesmo, para funcionar direitinho pra mesa. E aí eles me chamaram, fui subindo até ir pra mesa, operar. Que aí eu falei, tô no emprego da minha vida. E aí, eu fiz engenharia, né, e estava no mercado, eu trabalhava pra caramba. Eu falei, cara, tô a fim de estudar, né, um pouquinho. Já tinha me formado, sei lá, há um ano. E prestei os MBAs aqui de São Paulo. Eu tinha um sonho de fazer um MBA lá fora, no Harvard, a Ivy League da vida. Mas ainda era muito novo para isso. Falei, fazer um desses aqui de São Paulo. E prestei os 3 que tem, né? Que é da GV, da FEA e do IBMEC, na época, que hoje é o INSPER. E beleza, passei nos 3. Só que o Cláudio Haddad, a galera da GP, foi quem fez o INSPER, né? O IBMEC. E o pessoal falava, vai pra lá, né? E eu fui pra lá. Primeiro dia de aula. Olha como é que tem, cara, algumas coisinhas que acontecem na sua vida, que muda a sua vida inteira. Primeiro dia de aula, todo mundo se apresentava, né? E tem uma história engraçada. A chefa, a Mari, que faz muito tempo que eu não vejo, saudade da Mari, ela, que era chefe do back-office da GP, tinha saído de licença maternidade. E o Martino falou assim, João, você vai ter que voltar pro back. Eu falei, meu irmão, não vou. Tô na mesa operando, meu irmão. Não, você tem que ir lá pro back. Eu falei, cara, pô, tô na mesa, né, meu irmão? Não quero voltar pro back. Aí ele falou assim, não, mas a Encore precisa de... A GP precisa de você. Aí eu falei, cara, posso ficar meio lá, meio cá, assim? Ele falou, não, você vira chefe do back. Eu falei, cara, como chefe? Eu tenho 24 anos de idade. Não, vai lá, fica coordenando da mesa. Eu falei, beleza, é horrível, você não faz bem nenhum nem outro. Aí eu cheguei no primeiro dia de aula no INSPER, lá no IBMEC, não era no centro, nem era esse prédio bonitão. E aí todo mundo se apresentando. Meu nome é não sei o que lá. Eu sou do João Luiz Braga, eu trabalho na GP. A GP era um nome legal, eu falei, caralho, GP. E eu sou trader na mesa, só que agora eu tô no back-office. Aí o professor até lembra, João Luiz Másculo, ele perguntou assim, está gostando? Eu falei, não, tô achando uma merda, né? Tipo, falei, tô no Rio, beleza. Cara, eu achei que quando eu ficasse velho eu ia ser menos bobo, mas eu sou bobo desde muito tempo já. E aí, beleza. No intervalo desse dia, chegou uma mulher para conversar comigo. Eu tinha uns 24 anos, essa mulher devia ter uns 30 e poucos, a Dani Pacheco.
Beijo pra Dani. Ela... Tô mandando beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Beijo, mãe, pai. E aí... É cerveja. E aí a Dani chega e fala, você é o cara da GP. Eu falo, sou, legal. Eu trabalho no private do Unibanco. Que bacana. Prazer e tal. A gente ficou amigo. E a gente começou a fazer os trabalhos juntos e tal. E ela me falou, meu marido ela é casada, meu marido é gestor, Marcelo Cavaleiro. Eu falei, conheço, gestor de bolsa da Redding Grifo. Cavaleiro. Foi assim que já ligou a ponte aí? Uhum. E assim, eu ia bem no MBA, eu gostava, né? Porque a primeira vez que eu estava estudando o que eu fazia na vida, né? Não era eletromagnetismo. Isso deve ser loucura. Ia mesmo. E aí, um mês, 2 meses, sei lá, de MBA, não, era mais, uns 4 meses, sei lá. A Dani me fala, João, o Marcelo tá precisando de analista pro time dele. Eu virei pra ele, é pra fazer renda fixa? Não, fazer bolsa. Eu não quero. Desse jeito, vaga na Grifo. Aí, 2 semanas depois, ela voltou, João, preciso conversar com você. A gente era bem amigo. Falei, João, cara, o Marcelo tá adorando lá, é realmente muito legal. Stuhlberger, vai lá conversar. E fui. E aí veio a história de como eu fui para... Você não queria sair da renda fixa? Eu não sabia nada de bolsa. E hoje eu sou apaixonado por bolsa. Eu virei o cara que realmente... Por causa desse... Porque eu decidi fazer MBA, caí no INSPER, caí com a Dani na sala, ficamos amigo. Cara, olha como é que é a vida, né? Um cavalo selado que passa, que muda a vida inteira. Agora eu tô aqui com vocês. Agora... Esse cavalo selado aí, um deles que você falou que foi a XP que mais mudou, né? Você também transformou a gestora da XP, né? Você fez parte da transformação da gestora. Eu não, é uma galera muito Uma galera, boa lá. Você é uma das pessoas que pode se jogar pra baixo aqui. Mas eu tenho muito orgulho disso, sabia? Da história da XP, cara. A XP foi bizarro, né? Quando eu entrei lá, cara... Sabe o login da XP? O login da XP, só para contar uma história para aqui, na minha época era João.Braga, né? E aí, com medo de segurança digital e tal, eles transformaram para um número. Porque todo mundo sabe que eu sou o João.Braga. O número foi criado por conta de segurança, então? Foi por isso. Para tirar do guilherme.bchimol, faz sentido, né? Faz. Mas a história foi assim. Eu queria te perguntar o seguinte. Você demorou para ser convencido de que você tinha que... Óbvio, né? Entenda. Não que você falou, Stuhlberger, foda-se. Não. Você demorou para ser convencido que você tinha mudado de carreira, porque você estava na renda fixa e para renda variável e tal, para ações. E aí agora você vai abrir mão de sentar do lado do Luiz Stuhlberger para participar desse movimento da XP. Como é que foi isso? Não, aí foi, sei lá, foi até mais natural. Lá era mais difícil. É que você ficou um bom tempo lá também, 10 anos. Bastante tempo. Mas aí foi mais natural. A história da XP foi muito engraçada, porque foi o seguinte. Janeiro de 2014. Em 2007, aí uma curiosidade, né? O Stuhlberger me convidou para virar sócio da Grifo em 2006. E aí em 2007 a gente vende a Redding Grifo para o mesmo Credit Suisse que o Garantia tinha vendido. Olha que engraçado. E aí assinei um documento, eu e todos os sócios, que a gente não podia trabalhar em nenhum outro lugar por 8 anos. Esse contrato terminava no final de 2014. Eu tinha 26 anos de idade. Eu falei, tchado, meu irmão, tchado. Porque, trabalhar lá no Stuhlberger com essa turma aqui, a turma lá era muito legal. Esse tempo todo, é uma honra. E terminava no final de 2014. No começo de 2014, a XP ainda era pequenininha e tal, mas já tinha entrado umas pessoas que eu falei, caramba, uns nomes bem relevantes, assim. Eu falei, caramba, tá atraindo uns caras bons, né? E uma das pessoas que tinha entrado, que era a Ilana, no comercial, que ela foi, sei lá, ela era comercial da Asset. Ela tinha sido minha sales da Goldman, sabe? Uma menina super boa. Um abraço pra Ilana também, gosto muito dela. E ela fala com o Patrick, que fala com o Guilherme, que fala assim, o Braga é um cara legal, vamos conversar com ele. E aí eu recebo o convite para ir jantar com o Guilherme em janeiro de 2014, assim, E eu fui no Nagayama tomar cerveja. Cara, imagina o Guilherme hoje lá tomando cerveja com o Guilherme. E foi muito engraçado, porque eu achei que ia ser meio que entrevistinha, não foi. O Guilherme, cara, não sei quem aqui já esteve com ele, assim, o cara realmente... Não é à toa que ele criou uma distribuição bizarra, surreal. Deixa eu fazer um parênteses para contar essa história. A história da Redding Grifo, todo mundo associa ao Stuhlberger. E, de fato, o cara criou uma coisa realmente irada. Mas tem outros caras muito importantes lá. O Brenner, o André Freitas. E tem um cara que é o Léo Figueiredo. Um abraço pro Léo. O Léo até hoje é meu mentor, eu gosto demais dele. Que era um outro diretor de lá, que viu o Stuhlberger criando um produto surreal e a galera olhando para aquele produto, querendo aquele produto, e falou, caramba, se eu vender aquele produto e outros 10 produtos aqui, né,
alavancar aquilo para outros, e ele criou o Private, que ele é literalmente o segundo maior Private do Brasil, só pedia para Itaú. Era o maior Private independente. O Léo que criou, assim, tipo, foi realmente muito, muito legal, que a turma da WKG, a turma que está no CS até hoje, veio dessa história do Léo. Então, de novo, ele criou uma distribuição a partir de um produto muito brilhante. Cara, existiam 3 mil assessores, agentes autônomos de investimento, por anos, desde os anos 90, até os anos 2000 e alto, eram exatamente 3 mil assessores no Brasil. E de 2002 a 2008, o Guilherme conseguiu convencer 1.000 dos 3 mil a virarem assessor da XP sem nenhum produto, meu irmão, só no gogó. Quão genial você tem que ser para conseguir fazer isso. O Guilherme... Você achando que você é comercial. Exato. Vocês também. Enfim, eu também, né? Cara, o Guilherme é uma aula, meu irmão. Eu brincava, né? Por muito tempo, a Asset era literalmente colada na sala dele, então era muito engraçado. A gente se falava todo dia e tal, mas ele só entrava na Asset para perguntar, e aí, como é que tá o fundo? Quando a gente estava indo mal, né? Tipo, é bizarro, o cara gabaritava, mas enfim. Por favor, Guilherme, se você abriu a porta é porque a gente tá indo mal, né? Óbvio. E aí, o Guilherme, cara, não sei quem que já teve a oportunidade de sentar pra conversar meia hora com ele. Cara, eu lembro de lá, como era do lado, eu ia lá falar com ele. Eu saía querendo trabalhar o dobro, ganhando metade, e falei, nem sei o que aconteceu, o que acabou de acontecer, né? É bizarro. Você dá uma olhada no bolso pra ver se tá tudo aqui, né? Exato. Grande sonho grande. O cara é realmente impressionante. E aí, nesse jantar, ele, me perguntou de família, me perguntou do meu sonho grande, me perguntou como é que era. Eu falei, João, você quer ficar empilhando dinheiro triste? João, como é que é? Cara, foi realmente um papo bizarro. E eu saí de lá pensando, cara, esse cara me fez pensar mesmo em buscar alguma coisa. Não necessariamente a XP, buscar alguma coisa, desse jeito. Uhum. E eu achei um chão, porque, cara, 10 anos de grifo, assim, era muito amigo de todo mundo e tal. Eu achei um chão fazendo... porque eu também não queria conversar com outras casas antes de sair da grifo. Porque, tudo que eu tenho eu sou e sei, eu devo estudar. Matriculando para fazer GMAT, para ir estudar fora, porque meu sonho era fazer um MBA em Ivy League da vida, e não deu, porque esses 8 anos de estudar da grifo foi entre os meus 26 e meus 34 anos, que é exatamente a época de fazer o MBA, né? Lá fora até uns 32 anos. E aí em Stanford tem um que chama MSX, Sloan Fellows. Vou fazer esse curso, vou pensar na vida, e me matriculando de GMAT e fui fazer a tal da diligência, que o Guilherme me chamou, ele basicamente falou, venha empreender com a gente. Eu sei que você tem contrato até o final do ano, mas venha empreender com a gente. Você entra como sócio lá na Asset e toca lá junto com a galera. E eu não podia trabalhar lá, né? Tava na grifo ainda. Me matriculei de método para pensar grande, ter um plano B aqui e tal. E comecei a estudar XP. E fiquei literalmente 4 meses. Eu já enchi o saco de todos os sócios da XP, que nenhum deles estudou. Mas até poderia ver difícil, né? Minha vida é estudar empresas. Uhum. Aí a XP me convida para virar sócio dela. O mínimo que eu tinha que fazer era estudar para a XP, né? Claro. Eu fiquei 4 meses estudando. Tem histórias maravilhosas. Cara, tem um cara. Olha como é que o mundo é pequeno também. Amigo meu de infância de Goiânia, Eduardo Marinho. Um abraço para Eduardo Marinho. Que esse cara manda de abraço é brincadeira. Um abraço para vocês dois também. Não fique com isso. Abraços, certo? Obrigado. Agora tô melhor. Cara, Eduardo Marinho, olha que história desse cara. Quem comprou a XP primeira vez foi o Chu, Chu Kong, que hoje está na Asset. Como é que chamava mesmo lá? O Private Equity? É o inglês lá. Com G, não é? Bebendo agora, eu comecei a esquecer. Caramba, como é que chama o Private Equity? Actis. Actis. Então o Chu foi o primeiro que comprou a XP num valuation de 500 milhões de reais. Isso foi 2011, 10, sei lá. E a Grifo tinha acabado de ser vendido por 2 bi. E esse amigo meu, Eduardo Marinho, trabalhava na Actis. Ele que fez a diligência junto com o Chu e ele comprou. Eu lembro de ligar pra ele e falei assim: Ô, Eduardo Marinho, comeu cocô, meu irmão? Que a Grifo é 2 bi? Você pagou 500 pau nesses aventureiros aí, XP? O que você viu nessa merda? Legal. O Eduardo saiu da Actis e foi pra DA. E quem comprou a XP depois? A DA, diligência do Eduardo Marinho. Então ele comprou a XP 2 vezes. Então imagina se esse cara conhecia ou não. E por uma coincidência bizarra, esse cara é amigo meu de infância de Goiânia. Da escola, não? É da escola. Depois ele foi morar em Minas Gerais, nada a ver. Assim, tipo, nossa. Cara, o mundo Isso é bizarro mesmo. O mundo tem nós 3 e mais 3 caras que a gente conhece, é isso. E aí, óbvio, ele foi um dos caras que ajudou muito na diligência, tem várias histórias.
tipo a tal da diligência de guerrilha, né? Chegaram lá no estagiário deles lá na DA e falaram assim, vai lá no Itaú. Você tem dinheiro no Itaú? Fala, até 30 mil reais. Fala, beleza. Vai lá e fala pra mulher que você tá resgatando tudo e levando pra XP. Hoje, a gente do Itaú sabe o que é XP. Na época, não, né? Sim. E aí, enquanto... então, eu vou resgatar meu dinheiro porque eu vou na XP. E olha a reação dela. E nisso, a mulher começa lá no CRM dela, lá no Agiro, no programa dela. XP, como assim? Lá, o cara pegou o celular dele assim por aqui e pum, tirou uma foto da tela dela. Essa foto é mega proibida, assim, esse caso, né? Esse caso não existiu, tá? Tô contando aqui, inventando na minha cabeça. E era muito engraçado, porque os motivos que falavam assim, para você não ir para XP, pra gente falar ali na reunião, eram todos baseados em medo, nenhum em produto. Pô, do caralho, né? Porque medo você tira, não tem, faz propaganda. Se o produto é pior, ferrou. Sim. E eu fazendo essa diligência toda, eu falei, meu irmão, eu tenho que pular para dentro desse barco ontem. E aí tem uma outra história, né? Que é uma frase do Martin Scolari, que é da DA, um abraço pro Martin Scolari, que eu imito, e hoje é minha essa frase, tá? Martin roubei a frase de você, que é o seguinte: no Brasil, no que a gente faz a vida, tem uma vantagem, a gente consegue ler o jornal de amanhã. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui depois, meu irmão. Tanto lá no nosso framework de análise, uma das perguntas é, você está analisando a Arezzo, como é que você está lá fora? Tem que escrever tudo. E a história da XP aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90 com a Charles Schwab. Sim. Que o Guilherme fez certinho. O Guilherme, inclusive, invadia lá as feiras da Charles Schwab. Foi barrado uma vez. Tem histórias maravilhosas. E nessa diligência, eu falei, cara, preciso pular nisso aí. Era 3 anos que a XP mal crescia o lucro. Aí lá em 2014 eu fechei, virei sócio, fomos para a Asset. A Asset era bem pequena. A história da Asset é o seguinte, aí puxando para a Asset. A Asset começou com o Júlio Capua, que é meio irmão do Guilherme, muito amigos de infância e tal, que quando o Guilherme estava começando, precisou de uma grana, 200 mil reais, e o Júlio Capua fez a melhor boleta do Brasil, né? Ele comprou 15% da XP por 200 mil reais. Putz. Né? O Chu pagou 500 milhões de reais, achei que foi absurdo de cara. Enfim. É tipo o cara do Bitcoin lá, né? Comprou uma pizza. É isso. Toca aí a Asset, porque o Júlio investia na física e tal. E a família do Júlio, o pai era de mercado também, e eles tinham dinheiro na Dynamo. Então, o Júlio literalmente copiava a Dynamo. Essa história está no livro, é verdade, ele literalmente copiava a carteira de 3 meses atrás da Dynamo. Mas não é só isso que ele copiava tudo, o jeito de falar, o jeito de analisar. Um dia a gente achou lá, o Furtado, o abraço Furtado, ele achou uma carta impressa, porque antigamente as cartas da Dynamo eram impressas, recebia no correio, né? Mas é igualzinho hoje o PDF, né? Que era um grandão assim, se abria e tal. Aí tinha uns, Dynamo Cougar. Cara, aí eu vejo lá a tal da carta da XP Gestão, era igualzinha a carta da Dynamo, cara. Assim, até a carta o Júlio copiava. Um abraço pro Júlio Capo. E aí ele entrou o Weiner, teve o Weiner numa época, um gestor que é profissional muito bom. Um abraço pro grande André Weiner. O André Weiner é um cara de 2 metros de altura, joga tênis pra caramba, tá na Atena, num fundo muito bom. Meu amigo até hoje. E ele fez a primeira fase da XP Gestão, saiu, aí entrou o Patrick, o Grady, um abração pro Patrick, que foi quem contratou eu e o Peixoto. Que nós que tocamos o fundo, que graças a Deus é super certo. Eu lembro do Long Bias, tinha que ter tipo 10 milhões de reais de patrimônio. Que era basicamente dinheiro de um seeder que a gente conheceu, dinheiro meu, dinheiro do Peixoto e dinheiro do Guilherme, só. E um fundo que virou nosso carro-chefe depois. Então foi muito legal pegar aquela XP. Só pra você ter uma ideia, eu comecei era na Barra, lá da Tijuca, lá no Rio. Ou seja, eu trabalhei em 2 cidades, no Rio e aqui em São Paulo, em escritórios. No Rio foram 3, né? Foi Barra, depois a gente foi pro Mourisco no Botafogo, depois teve o Leblon. Aí em São Paulo eu trabalhei em 2, né? Trabalhei na Faria Lima, depois no JK. Lugares, sei lá quantos, assim, tipo, toda semana eu mudava de lugar, porque era crescendo. Cara, foi muito impressionante. Eu lembro uma época, 2019, 2018, sei lá, antes da gente ir pra frente de JK, que a XP estava crescendo tanto e não tinha lugar físico. Sim, eu lembro. E as pessoas começaram a ter que ir para cowork, né? E esse cowork já imagina o WeWork, né? Shop e tal. Imagina, os cowork mega toscos, zoadaço, sem ar-condicionado e tal. Aí um dia chega lá o Guilherme, o Valdec, o pessoal fala assim, João, um abraço pro Valdec. Abraço pro Guilherme, né? Não mandei até agora um abraço pro Guilherme Benchimol, meu sócio. Grande abraço pro Guilherme. Pô, o Guilherme é meu amigo, eu escolhi até hoje. Falou assim, a Asset precisa ir para um cowork. Eu falei, meu irmão, a Asset não dá para ir pro cowork. Porque, cara, tem diligência, vem fundo de pensão, tem servidor, tem não sei o que lá e tal. A gente conseguiu ficar lá. Tinha que deu uma carteirada. O negócio estava crescendo num ritmo tão absurdo que a conquista era conseguir ficar no escritório. Impressionante. E da risada dos amigos que tinha que ir pro cowork. Mas foi isso, eu tenho muito orgulho de ter construído aquilo ali. Foi realmente uma experiência maravilhosa na minha vida, que culminou numa coisa que foi a minha primeira vez numa experiência que eu sempre estou do outro lado da mesa, que foi o IPO. Já pensou? Eu sei lá, já devo ter feito mais de centenas de IPO.
analisado desde 2004, né? Só que do lado de cada mesa, né? Do lado do investimento. Foi a primeira vez que eu estive do lado de lá da mesa de um IPO, ir lá, tocar o bell e tal. Então, aquele dia foi um dia muito emocionante para mim. A gente tem uma habilidade em particular muito específica, que é ser bom analista de festa. Essa festa da XP eu tinha certeza que ia ser muito boa. Pós-IPO, irmão. Não. Foi boa mesmo. Foi bom pra caramba, tá maluco. O dia do IPO foi um dia muito legal. Foi animal mesmo. Eu tenho a camiseta. E a gente teve tudo de manhã na Nasdaq, assim, 7h30 da manhã já te dão champanhe, né? Tipo, 7h30 da manhã eu tava bebendo. Você tava lá, né? Tava, ó. Pô, não ia perder por nada, né? Minha primeira vez do lado de cada mesa. E no almoço a gente foi jantar, foi almoçar todo mundo, uns vinhão bom. Foi um dia que eu tomei um vinho bom. Imagina. E aí teve uma história engraçada. Foi um dos dias que eu estava no Conselho da Via Varejo e foi um dos dias que deu um problema grande na Via Varejo. E eu lá, ó, já era à noite, né? Então, amanhã, reunião de conselho, amanhã cedinho, todo mundo, eu tive, pô, o dia que eu tava comemorando e tal, acordei de ressaca às 7h30 da manhã, pra entrar na reunião de conselho da Via Varejo. Tem que comemorar? Tem, mas, pô, dá trabalho, né? Tem que trabalhar bastante também. Mas acho que, só antes de a gente pular para você falar desse movimento para empreender, você puxou, acho que seria legal ele falar um case só, pelo menos, dos que a gente tinha separado. Sim. Acho que Vevara é legal. Pô, tem muito case legal. Cara, posso falar de Via Varejo, mas tem Não, muito. vamos fazer o seguinte, você escolhe o case, então. Me conta um case que eu não saiba, que você acha que é muito curioso. Cara... Porque Vevara eu sei. O que mais você sabe? Você sabe de Redcar? Não. Redcar foi um que eu tenho orgulho. Foi na época de Grifo ainda. A Redcar hoje é só a rede, está no Itaú, né? Mas ela fez IPO antes da Cielo, que era a VisaNet. Eram dois monopólios, né? Porque se você quisesse passar um cartão da Mastercard, tinha que ser na Redcar. Se quisesse passar um cartão da Visa, era na Cielo. Você não tinha competição. Uhum. E o Banco Central, olhando para aquilo ali, tinha um time no Banco Central brilhante de análise desse segmento. Era brilhante, mas a galera, tudo tinha nome diferente. Era o Marciano, que era o chefe, aí tinha o Dazo Maranhão, eu lembro muito dessa época. Um abraço, Marciano, um abraço pro Dazo. Tinha outro, o Mardilson, um abraço, Mardilson. É verdade, fala de Rio, os caras são gente boa. Eu ia direto lá pro Banco Central conversar com os caras, e era uma época muito legal. E eles, de fato, eles mudaram o mercado. Hoje o mercado de adquirência, né? O Marciano foi o cara que fez o SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Então imagina, o nível da Agosto é o Pix, tal, naquela época. Você que está estudando para o CPA 20 vai ler isso aí. Exatamente. E esse grupo, eles transformaram o business de adquirência, criando a competição e tudo, sem mudar uma lei, sem mudar nada. Simplesmente fazendo relatórios mostrando que estão errados. Eu sou do Banco Central, estou mostrando que está errado. Se ajusta aí. E eles foram se ajustando, abrindo o mercado, a Cielo e a Redcar passaram a competir, aquela coisa toda. Então, como é que foi o caso, né? Essas empresas cresceram muito, penetração de cartão de crédito, tudo aquilo ali. A Redcar fez o IPO. Porrada, assim, subiu 10% no dia, valuation lá em cima e tal. Eu olhei e falei, cara, isso aí vai dar ruim de competição. Vocês sabem que eu, como analista, como gestor, minha maior preocupação disparada é perda definitiva, que é causada por competição. A coisa que mais tudo nas empresas é competição. Legal. Isso vai dar merda, porque eu tô lá falando com o Banco Central, tô vendo, analisando e tal. Então a gente abriu um short em Redcar. Era R$35 mais ou menos a ação. E veio a IPO da VisaNet, aquela coisa toda e tal. Beleza, começou a história da competição, que foi o que a gente monitorou, a ação começou a cair. 35, 33, aí short ganhando. Aí quando tava R$22, a gente, pô, Luiz, agora tá começando a ficar barata, pode estopar esse short aí, ganhamos dinheiro, legal. E a ação continuou caindo até 18. Não peguei o finalzinho. E aí era briga de foice no escuro, abertura do mercado, competição pra caramba, os preços, o MDR, que é o preço que eles cobram, caiu por 1/3, era um pau só. Quando a Redcar decidiu mudar o CEO, meio que bode expiatório ali e tal, o CFO também, que é meu amigo até hoje, o Edson, um abraço pro Edson. E aí a ação começou a voltar. E eu falei, Luiz, calma, vamos esperar, me dá um resultadinho aí, pra gente não entrar nessa briga de foice no escuro. Deixa eu ter certeza que essa briga acabou. Se essa briga acabou, compra buy óbvio e tal. E aí a ação começou a voltar. Quando estávamos 22, foi o resultado do segundo resultado depois da briga.
e que veio sem queda de preço e tal. Eu falei, Luiz, pode comprar. A gente recomprou a Redcar a 22. Ela subiu no 35, o Itaú fechou o capital. Então a história da Redcar na bolsa foi 35, 18, 35. Eu peguei short do 35 ao 22 e long do 22 ao 35. Só não pegou o 22 ao 18. Que então loucura. É uma história que eu tenho um puto orgulho. E essa é bem antiga. Mas tem várias. Nossa, eu adorei ouvir essa. Tá louco. Mas a da Via Varejo também foi muito legal. Muita gente acha que a história foi ruim pra mim. A história foi talvez a que eu mais ganhei dinheiro na vida, né? Porque... com certeza foi muito rápido, né? Até mais rápido do que eu imaginava. Resumindo muito a história para só bater, mas a gente fala outras coisas. Tava eu, Furtado, o Peixoto, abraço Peixoto. Analisando, cara, é aquela história. Hoje em dia a bolsa tá super barata. Então a gente, igual o supermercado, quando tá muito barato, você vai na Lagosta, né? Então eu tô comprando em Mercado Livre. Em 2019, a Lagosta estava muito cara, então você olha o que tem que fazer. A Via Varejo era largadaço. Tinha o Casino, que era o CEO, que era o dono, e aí os Klein, uma família de referência, mas que não mandava em nada. E o Casino era vendedor disso aí. A gente estudou lá, o Furtado era analista, e eu lá junto com ele e tal. Eu falei, cara, se eles provarem que dá pra fazer um turnaround, dá pra gente sonhar grande. Mas qual que é o sonho grande? Pô, a gente compra o Casino. Qual o tamanho do Casino? 2 bi. Eu falei, não, calma, né? 2 bi é muito. Mas 500 a gente tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar no São Michel Klein. Ele não estava esperando a ligação, foi cold call, meu irmão. Né? Vamos ligar lá no São Michel e falar que se ele provar pra gente que dá pra fazer um turnaround, a gente sonha grande. Michel é o cara da família. Michel Klein. Filho do Samuel Klein, cara que fundou a Casa Bahia e tal. A gente dá 500 pau. Gostaria que você se comprometesse a dar um bi, né? Pra skin in the game. E os outros 500 pau, eu passo o telefone aqui, falo com meus amigos aqui do The Asset, a gente consegue. Cara, o São Michel não atendeu a nossa ligação. Quem atendeu foi o CFO dele, o Marcel. Abração, Marcel Sec. Conta uma história, o cara, o olho brilhou, no dia seguinte eles estavam lá, né? Como assim? Conta mais. Não, a história é essa, prova. E aí eles chamaram o Roberto Fugeberger, um abração pro Roberto, CEO da Via Varejo. E eles foram lá e provaram, dá pra fazer, se tirar os caras, dá pra fazer esse turnaround assim. Falei, cara, então tá bom, você tem nosso cheque. O cara pegou, foi lá no Casino na Europa, o São Michel pegou o avião. A gente consegue comprar esses 2 bi aí. Fechado, 4,75 leilão na bolsa. E aí teve interferência, acabou saindo a 4,90. Então a gente comprou lá no final de junho a 4,90 por ação. Em poucos meses a ação estava R$16. Então a gente ganhou uma puta grana. E a gente já estava começando a vender. Aí teve o Covid, que atrapalhou bastante, mas a ação bateu 4, já voltou tudo depois voltou para 16 de novo. Então, assim, deu muito dinheiro. Foi uma história de sucesso. E o turnaround deu certo por um tempo. Aí, obviamente, teve Covid, teve várias coisas que atrapalharam. Sim. Mas foi uma história muito boa. Mas ativismo assim, que é o ativismo positivo, de achar uma transformação, é muito raro. Eu até adoraria fazer de novo, mas não é normal. Acho que esses dois são destaques. Por que você acha que não é normal? A situação tem que se apresentar também, né? É muito específico, assim, para abrir oportunidade de fazer? Cola, assim, não é muito... Eu acabei ficando com uma fama de ativista. Pegar um pão de açúcar, não dá não? Cara, o açaí dá. Açaí dá? É que é meio, assim... Pra mim dá pra fazer, cara, eu tô morrendo de saudade do seu fundo gigante, porque agora começando a Encore, porque a Encorezinha tá no peito aqui, mas a gente ainda é pequenininho. Porque se eu fosse grande, eu ia estar tentando fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no Via Varejo, só que agora no açaí. E nem é um turnaround. A empresa já é brilhante e tá com desconto por causa do Casino. Assim, essa... Eu sei que alguém vai fazer, porque essa tá pingando, assim. Vocês têm lá na Encore, na carteira? Açaí tem, a gente gosta bastante. A gente tem bastante da empresa. Mas é isso, assim, tipo, não é que eu fico buscando ativismos. Os ativismos, às vezes, esse apareceu, mas a maioria dos que eu fiz na vida, Sanepar, Copasa um pouco também, a Qualicorp, que foi famosa, são ativismos que a gente foi reativo, né? Aconteceu alguma coisa errada na empresa, a gente teve que reagir. Mas foram legais também, aprendi muito, são muito legais. Também tem trades nada a ver, tipo, que não foi assim necessariamente, aspectos mais técnicos deram super certo. Tem um que eu gosto de lembrar, que esse foi bom, cara, esse deu uma grana boa e foi quando a gente precisava, que foi exatamente quando teve o problema com a Qualicorp, que caiu pra caramba, então a gente tá precisando mandar bem ali. E a gente tirou da cartola lá um trade que deu uns 8% por fundo, assim, em poucos dias, que foi a eleição... assim, só pra explicar, 8% de 7 bi? Tava já? Não, era menor. Aí, o long bias devia ter nessa época, porque esse trade só deu pra fazer no long bias, que era
que era... Tinha liberdade para isso. Exato. Deu uns 100 milhões de reais, um fundo de 1 bi e pouco, assim. Foi uma parada bonita. Assim. É uma porrada. E um dia, 2 dias. A história é a seguinte. 100 milita em 2 dias. Como você consegue? Vai, eu te desafio, me manda na DM depois. Pô, manda se lá no souber, Insta. também tem um emprego na Encore pra você, cara. Se você tiver uma ideia boa, venha trabalhar conosco na Encore. Cara, o trade foi o seguinte. Era um mês antes da eleição de 2018. Aliás, todo mundo morre de medo de... Caralho, não pode dizer Sérgio falar disso, cara. Eleição, pô. Como operar a eleição. Quase a gente dormiu no ponto, né? Ainda bem que você puxou. Não, mas vai, continua. Essa foi legal. Porque todo mundo, cara, esse ano foi muito engraçado. Eu parei de contar em fevereiro, naquele roadshow que a gente vai e tal. Toda reunião eu ia e falava assim, galera, me conta aí, qual que é o maior medo de vocês, uma preocupação? E em fevereiro eu parei de contar. Em 70 reuniões, 67 tinham falado da eleição. Eu sempre podia, galera, uma máxima do mercado é você tá todo mundo preocupado com o negócio, você não precisa ficar preocupado com isso. Mas, enfim. Eu vi até você postando isso em algum lugar, eu acho. Deu no que deu, no primeiro turno, passou o primeiro turno, a bolsa subiu. Não, é porque o Congresso veio de direita. Aí segundo turno, Lula ganha, subiu também. E agora? Foi por quê, então? Né? Foi porque o evento passou, cara. Descompressão de risco. Óbvio. Mas, enfim. Essa eleição a gente também fez umas operetinhas de opção, mas foi menor, deu menos chance. Mas 2018 deu uma chance gigantesca. A história é literalmente essa. 6 meses antes da eleição, o Bolsonaro era tipo minha 4ª opção. Gostava do Meirelles, gostava do Alckmin, gostava do Amoedo, sei lá. Um mês antes eu comecei a perceber... O Peixoto não, o Peixoto já era Bolsonaro desde o primeiro dia. Aí, um mês antes da eleição, eu comecei a perceber que, cara, eu ia... Pô, será que eu vou ter que votar no Bolsonaro? E aí o cara de esquerda, será que ele também vai votar no Haddad? Eu falei, cara, e qual que é a função de 2 turnos em uma eleição? Primeiro turno você vota em quem você quiser, aí polariza em 2. A função é polarizar a eleição, aí beleza, decidido. Aí eu comecei a perceber que em 2018 ia ser polarizado já no primeiro turno. Que a eleição ia ser decidida, não ia terminar, ia ser decidida. Porque no mercado não precisa acabar, precisa não ter novidade, né? Que não foi o caso dessa vez, inclusive, mas naquela vez foi. E aí, qual era a história? 3 semanas antes da eleição, pesquisa, tudo dava Bolsonaro e Haddad empatados no segundo turno. Eu falei, cara, não vai ser isso. Eu acho que no primeiro turno já vai dar uma bela de uma decidida. E aí, como é que a gente operacionalizou isso? Pensa que a Petrobras estava R$19. Aí tinha, aqui 3 semanas antes da eleição, aí tinha eleição. Aí, entre o primeiro e o segundo turno, tinha vencimento de opções. Aí, segundo turno, vencimento de opções depois do segundo turno, perfeito? Todo mês tem vencimento de opção. Cara, e a opção daqui para frente é precificada através de um negócio chamado volatilidade implícita. Porque, só para explicar de um jeito simples, se a volatilidade é alta, aí pensa que a Petrobras estava R$19, a opção de compra é 22. Se a vol é alta, a chance de bater 22 é alta. Sim. Se a vol é pequenininha, não vai bater. Então, a opção com volatilidade alta é mais cara do que a vol baixa. Só que o que acontece? É a volatilidade que o mercado acha que vai ter no futuro daqui até a data da eleição. Isso que é implícito. Exato, e daqui até a segunda data. A daqui entre os 2 turnos estava uma vol de 52. É alta, mas eu guardei, 52. E a vol daqui para o segundo turno estava 60. Que é o mesmo tempo, mais aquilo. Então, ou seja, essa vol daqui, imaginando que daqui é 52, daqui para cá estava gigantesca. Então, o que o mercado estava falando essa é uma eleição para ser decidida no segundo turno. Sim. E eu discordava, achava que era no primeiro. Então, como essa vol era muito grande, o que aconteceu? O que deu para fazer? Essa opção de strike 22 depois do segundo turno era muito mais cara do que a vol entre o primeiro e o segundo turno. Então, vendendo uma do depois, eu consegui comprar 5 do meio dos turnos de graça. Vendendo uma, comprava 5. Então, imagina, Petrobras 19, opção, eu estava comprado em 5 opções do 22 entre os 2 turnos e vendido em uma opção do 22 depois do segundo turno. Pensa comigo, se desse Bolsonaro, a Petrobras ia voar, eu estava 5 comprados no primeiro turno, né? Bolsonaro foi forte no primeiro turno. A Petro voa, eu ia ficar rico, né? Porque eu estava 5 para 1 comprado. Se desse Haddad no primeiro turno, o que ia acontecer? Eu não ia perder nada, porque eu paguei 0, pegou de graça. Tudo ia desabar, eu não ia perder nada. Pô, Braga, esse trade aí que ou você ganha muito, ou você não perde nada, me dá 1 milhão dele, né? Não, tinha um cenário que eu perdia. Se eu tivesse errado em relação ao nosso primeiro turno. Se fosse indecidido?
Se você não decidir, é a cerveja. Um abraço pro indecidido. E aí, se eu não tivesse decisão no primeiro turno, a minha curta, que era 5 comprada, morria, e eu ficava vendido na outra, e eu podia perder dinheiro. Só que vocês lembram, né? Antes do primeiro turno já começou a aparentar a decisão e a Petro começou a ralar, subir. A gente ganhou 5-1, uma porrada. E a gente até foi para a eleição e zeramos logo depois e ganhamos uma fábula. Num play que só se ganhou 8%, pô, 8% é uma variação de opção de dia. Não, eu botei 0,3 em risco e ganhei 8%. É uma entendeu? porrada. Então o ratio de risco-retorno foi uma... O Sharp ali, né? Foi uma coisa realmente que deu saudade esse aí. Esse ano não deu essa chance, acredite, eu fiquei esperto pra caralho pra ver se dá a mesma chance. Não deu. Tem uma galera que comprou vol um pouco antes daquela porrada que chegou a dar, né, nas estatais, numa semana em específico, Perfeito. Mas depois disso eu ouvi muitos gestores falando que realmente não tinha muito o que fazer. Não tinha. Né? Cara, eu consegui ganhar um dinheiro meio que de graça nessa eleição, que é o seguinte. Essa vol implícita, vol implícita antes da eleição, vamos pegar entre o primeiro e o segundo turno, que foi a que eu ganhei agora. Antes da eleição, você tem a vol implícita alta porque tem um evento no meio, né? Que faz a vol ser alta. Passou o evento, tem que acontecer um negócio chamado vol reset. A vol tem que desabar, a vol implícita da parte ali, porque o evento já passou. Né? Cara, a vol de BBAS explodiu, que foi isso aí que a galera ganhou dinheiro antes do primeiro turno, chegou a uns 60 e tanto, que é bem alto. A gente não tem muita coisa pra fazer. Aí beleza, o Lula foi melhor que o Bolsonaro no primeiro turno, aquela coisa, mas teve o Congresso de Direita que a galera gostou. O Banco do Brasil abriu subindo pra caramba e a vol não caiu, a vol não resetou. E eu e o Zé, que é o trabalha lá comigo, o nosso sócio que cuida do trading, ele é muito bom nisso. Ele falou assim, João, não resetou a vol. Eu falei, não acredito. Então, olha aí, olhei, tava 50 altas de vol ainda. Pois é, ainda o papel subindo. A gente já não concordava muito com isso, que o Lula tinha ganho, né? Falei, cara, então vende o que der pra vender de call. E não para ganhar se cair, mas ganhar porque a vol tem que cair. Cara, à tarde a vol já tinha caído tipo 15 vols. E o papel parado, a gente ganhou uma puta grana. Caramba. O que não aconteceu o vol reset. Porque eu acho que aqueles robozinhos, aí depois o nego fala que o mercado é eficiente, né? Óbvio que não. Não teve o vol reset, porque algum robozinho, a pessoa física já tá comprando call pra caramba ali, e não rolou o vol reset lá no robozinho, falou, vende. Deu uma chance rapidinha. É óbvio que no segundo turno, eu já acordei babando, deixa eu ver, já acordou, já com a vol caindo 15 volts. Não, o vol reset aconteceu, já não deu mais a chance de ganhar dinheiro. Mas é isso, às vezes tem que ficar esperto, por isso que muito fundo quant ganha dinheiro, porque ele fica esperto com isso. Essas arbitragens, né? Então eu adoro o ano de eleição, cara. O ano de eleição é um ano que os vieses se afloram, né? Bastante. E aí você vai assertivo e tenta ganhar um dinheiro. Graças a Deus a gente está bem esse ano. A gente foi bem em 2018. Então, eu gosto de ano eleitoral. Ouvi ele explicando, nossa... Aí, teu trabalho é muito da hora. É legal. Eu sou viesado, cara, eu amo o que eu faço. Puta que pariu. É da hora mesmo. Pensa nisso, Colasso. Você sabe, você é meu amigo, você sabe bem. Não, tem uma parada que é o seguinte, preciso contar só isso, que eu falei do trabalho dele da hora. Teve uma vez que eu falei com o antigo chefe, que era parecido com você. Fisicamente falando. Eu sou mais bonito, mas tudo bem. Um abraço pro Thiago Salomão. O meu amigo, Beijo, gostei Salomão. também. Beijo, Salomão. Que ele falava pra mim, quem que é que eu era analista de fundos, né? Quem que é o gestor, assim, que você mais admira? Eu falava, o Braga, né? Aí ele falava, porra, não, da hora, tal, isso aqui lá. Puxa no saco, você sabe. Não. Aí ele me mandava, sabe o que ele fazia? O Braga mandava áudio pra ele, bêbado. Isso é Eles são verdade. amigos, entendeu? Mandava bêbado. Aí o Saloma falava assim, mano, olha o cara que você é fã, ele me encaminhava o áudio. E eu falava, eu tô ficando mais fã ainda, que cara gente boa do caralho. Muito bom. Aí uma vez ele me contou uma história, que uma vez ele tinha pedido pra ser estagiário do Braga. Porque ele falou, tipo, o Salomão sempre falou, a vantagem da sua cadeira é a seguinte, você não tem cadeira. Então você senta onde você quiser dentro da empresa, entendeu? E aí eu falei, porra, legal isso. Eu falei, mas me explica melhor o que isso significa na prática. Ele falou assim, pô, eu já pedi uma vez pro Braga pra eu ser estagiário dele. E ele falou, vem, e eu fui burro e não fui. Porque ele falou, vem aqui, ser meu estagiário, você aprender comigo e tal. E eu não fui burro, perdi a oportunidade. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí quando ele abriu a Encore, eu pedi pra ele. Falei, cara, deixa eu ser seu estagiário. Ele falou assim, como assim? Que? Aí eu contei pra ele da história.
Ele falou, não, vamos combinar, vamos ver como é que a gente faz, tira férias. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Mas você sabe como é uma coisa essa história de amar a profissão, né? Porque realmente eu sou pesado, eu amo demais o que eu faço, né? E a história da Encore tem tudo a ver com isso, porque eu não sou trader, né? Então, assim, tocar só o meu dinheiro ou tocar 7B, não é que não faz diferença, é melhor que eu toque 7B, porque isso me dá entrada para ligar para o seu Michel Klein e fazer um cold call para comprar o Casino. Você vira um investidor relevante. Isso, e a Encore é pequenininha, mas tá no meu coração aqui, mas não é pequenininha. Mas a gente já tem tipo 7 mil clientes. Né? E aí, olha que honra, né? Eu faço gestão para o meu dinheiro, eu ainda sou o maior cotista de todos os fundos da Encore, na física, eu espero que alguém um dia me passe, não porque eu vou diminuir, mas porque alguém vai me passar, se Deus quiser. Eu toco o meu dinheiro, mais 7 mil pessoas junto, e essa fusão disso tudo me dá administração, me dá taxa, para eu ter 16 pessoas do meu lado me ajudando a tocar o meu próprio dinheiro e fazer o que eu amo fazer, cara. Olha o sonho da vida que é isso. Isso é foda. Isso é animal. Dito isso, eu perco o sono pra caramba. Galera, perder dinheiro é foda. Ano passado foi foda, cara. Puta. Sim. E como é que foi essa transição pra empreender? Sonho da vida. Eu já sabia que você ia fazer esse movimento da Real. Todo mundo sabia que ia fazer isso. O Guilherme sabia que ia fazer isso. Eu já sabia. A gente falou disso, inclusive, lá no Roadshow. Mas eu queria, pra fechar, talvez uma mensagem meio cápsula do tempo aqui. Você já deu até um spoiler que você quer que seja você quer voltar a ser um grande investidor em termos de tamanho, né? Mas o que você vê da Encore daqui pra frente? Qual que é o seu sonho grande pra Encore? O Benchimol, você falou que o grande feito do Benchimol foi vender o sonho grande, né? Tinha um sonho bom e soube vender, porque é um sonho bom que não sabe vender, fudeu. Você que tem um sonho bom na mão, como é que você vai vender isso agora? O que você espera? Cara, é engraçado. Muita gente pergunta, como é que você se vê daqui a 20 anos? Daqui a 40 anos? Cara, me vejo fazendo a mesmíssima coisa, é bizarro. É um pouco diferente no meu caso. Eu tenho um sonho, que é que seja com as mesmas pessoas. Eu sei que é impossível. Eu sei que vai ter gente que vai sair, vai mudar e tal. Mas é um business de pessoas, né? Então a experiência, o convívio, tá muito legal. Assim. Então, quanto mais tempo com as mesmas pessoas, ou se alguém sair, pessoas legais queiram entrar no barco e construir, ficar os próximos 40 anos tocando o nosso dinheiro junto com de clientes, buscando excelência, porque assim, a gente já é, assim, mas você não acha que vai ser boring? Óbvio que não, porque o mercado já não é boring por definição. Todo dia eu tenho uma coisa nova para aprender, todo dia eu tenho um setor novo para olhar, todo dia acontece uma coisa diferente, o mercado já dá esse, que eu chamo de brain train, né? Tipo, esse treino cerebral que eu amo, inclusive, que talvez me previna de algumas Alzheimer, sei lá, porque está sempre ativo ali. Então já sou muito desafiado pelo mercado. Então eu quero ter uma performance bacana para que os clientes queiram dividir lá comigo, entrar junto, para que eu tenha um tamanho, para que eu feche o fundo, e provavelmente eu vou fechar menor do que pessoas que querem que venha assets como caça-níquel, né? Eu não estou lá para encostar um caça-níquel. Você me conhece muito bem. Eu sou um homem eu tenho hábitos muito simples, assim, já tenho as coisas que eu gostaria. Agora é rentabilizar a grana, é o desafio intelectual que é muito legal. Com aquele time, o meu time de análise é muito legal, são 10 pessoas brilhantes que estão lá comigo. E eu tenho 3 pessoas que eu estou fazendo uma coisa que é nova, tem 2 anos, né, que eu faço. Mas é nova até para mim, que é a parte da inteligência quantitativa, lá, o Quantamental, que tem 3 gênios lá comigo, você conhece o Chicão? Mas foi no Stock Pickers, por sinal. Mas tem outros 2. Esse time eu certamente cresceria se eu tivesse mais patrimônio, porque eu tenho mais ideia que braço lá, eles têm mais ideia que braço. Os caras são muito gênios. Essa aqui é uma área que eu talvez cresceria. O resto não, cara, é isso, é fazer o que eu amo, com pessoas que eu amo, com clientes que eu amo 7 mil clientes. Um abraço para os 7 mil clientes. Se eu tivesse o nome de todo mundo, eu falaria aqui. Mas no PCO a gente nem sabe o nome do cliente, né? Vem um número. Então um abraço para o cliente número 379. E é isso. Então não tem muito sonho grande, não. Talvez uma coisa que seria legal fazer, isso sem pressa nenhuma, em algum dia ter outros produtos na Asset que tenham sinergia, mas que não vai ser eu que vou fazer. Eu vou ficar no meu lugarzinho, quietinho, tocando bolsa lá, com o Zé, com o Ale Bagnoli, com a Adélia, todo mundo ali. Mas, por exemplo, um VC, né? Investir em empresas fechadas no começo da vida. Acha um time bacana, senta ali e faz Parece com o que vocês fazem. Total. Imagina o seguinte, imagina
nesse ciclo de IPO que teve no ano passado, daquele tanto de empresa de tech. Sim. Imagina o meu edge, a minha vantagem, o meu diferencial, se eu conhecesse essas empresas desde que elas nasceram. Total. Era outra história. Total. Então, fazer umas outras coisinhas e colocando lá devagarzinho na Encore, desde que sejam sinérgicas e desde que não seja eu que toque, que eu vou ficar lá em bolsa, pode ser uma boa. E isso tudo numa coisa que eu prometo que eu vou continuar fazendo sempre, é isso aqui, é a transparência. Que eu gravo um videozinho mensal Sim, lá, todo mês, muito legal, por sinal. que eu acerto, que eu erro e tal. Eu adoro fazer aquilo ali, porque é até rápido, a galera acha que é super rápido ali, eu roteirizo eu mesmo ali, pego meu diário que eu tenho, então dá pouco trabalho, aqueles gráficos que eu boto, tá tudo já no meu diário. Aquilo ali me ajuda a pensar e formular um raciocínio. Porque fundo é isso, né? Fundo às vezes é muito visto como uma caixa fechada, uma caixa preta, que aí eu tô indo mal. O cliente não sabe se eu tô indo mal porque Vai lá e resgata. ele não sabe se eu tô indo mal porque eu errei a estratégia, eu só briguei com a minha mulher, né? Tipo, aí eu vou lá todo mês e falo, eu errei por causa disso, acertei isso, tô mudando por causa disso. Pelo menos o sonho grande é tentar fazer o cliente ficar com a gente no longuíssimo prazo. Que esse é o segredo, cara. É tão fácil o segredo. O segredo é ficar por muito tempo. Então eu vou ser transparente para tentar segurar o cliente. Até uma curiosidade, eu tenho lá é fácil eu ver qual foi a minha performance da Grifo, depois da XP, agora na Encore. Porque só teve um cliente que foi esse tempo todo em todos esses fundos, fui eu mesmo, né? Obviamente eu ia onde eu estava. Se tiver alguém que veio também, pô, aí eu te amo. Um abraço para essa pessoa. Um abraço para essa pessoa. E eu tenho um fundo exclusivo que eu invisto. E dá para ver a performance do fundo exclusivo. Assim, existe prêmio de risco em equity. Pra você ficar no longo prazo. Cara, nesse fundo exclusivo, eu passei pela pior recessão da história do Brasil, 2015. Passei pelo metrô de Nova York fechado, que é o Covid. Né? Eu tô passando agora por uma recessão nos Estados Unidos, né? E gera valor, e mais valor que a renda fixa, galera. Meu Deus, não, o segredo é esperar. Então eu sempre falo, eu faço um anti-marketing, né, galera? Vai achar ruim aí. Mas, cara, cliente que queira ir lá com a gente e botar o dinheiro junto no barco com a gente, não vou ficar triste se botar pouco. Eu já vou ficar honrado, cara, de delegar pra gente. Mas o que eu peço em contrapartida é deixar esquecer. Bota aquele dinheiro que não precisa mais e esquece lá. Esse é o segredo. Parcela de longo prazo mesmo. Muito bom. E os fundos da Encore quais são? Temos 4, mas na verdade é 2. Um é um Corações, que é a holding das empresas que a gente gosta. Que eu olho lá no olho do CEO, faço conta, mudo, mas é só a carteira de ações comprada. Esse segue regras institucionais, 4661, 3928, as regras para fundação, RPPS poder investir. Geralmente o carro-chefe é mais o long bias, que é a mesma holding, só que eu tenho mais liberdade. Tipo, esse ano, graças a Deus a gente está indo bem lá, o long bias sendo bem melhor que o long only sendo a mesma carteira. Mas como? Porque ao longo desse período a gente conseguiu fazer alguns hedges, conseguimos vender Bolsa Americana, pares, Long Sabesp, Short Sanepar, só para citar um exemplo, que geraram um alfa a mais porque a gente tem essa liberdade. Mas geralmente eu tento usar essa liberdade para defender, quando eu achar que vai cair, ou para fazer, por exemplo, aquela opção de Petro que Sim. eu citei lá na XP, só dava para fazer um XP long bias. Sim. Então é o XP long only, XP long bias, XP, olha, o ato falho, né? Eu adoro XP, um abraço para cá. Abraço para XP. Abraço para XP. Em Corações, que é a holding, em Core Long Bias, que é a holding com mais liberdade, e do em Core Long Bias saem 2 produtos que são os previdenciários, que têm benefícios tributários para quem for ficar no longo prazo. Aí tem o Prev 100, o Encore Prev 100, que está subindo uns 26 no ano, então, graças a Deus, super bem. Caramba! Graças a Deus. Que é o fundo só para qualificado. E tem o Encore Prev 70, Long Bias Prev 70, que é para público geral, aí qualquer um pode investir. E olha, esse negócio do benefício tributário para fundos de Prev, né? E hoje as restrições, tem restrição, tem coisa que eu posso fazer no Long Bias que eu não posso fazer no Prev ainda, mas são bem poucas, então você tem um fundo que você tem liberdade e um benefício tributário para o longo prazo que é bem relevante para essa galera que queira... Compensa no net? Com certeza. Com certeza. Dá para fazer a conta só do ganho de capital cair de 15 para 10 já é uma diferença muito grande em 10 anos. Porque é aquela história, né? Se você rende mais ou menos uns 15% por ano, e graças a Deus no composto da minha vida como gestor foi um pouco melhor que isso, você você dobra seu capital a cada 5 anos, mais ou menos. Então imagina, você tem vai para 2 em 5 anos, vai para 4 em
10 anos, vai para 8 em 15 anos, vai para 16 em 20 anos, vai para 32 em... Essa é a beleza. Começa a investir ontem e vai pingando lá e deixa para longo prazo. Esse é o segredo, cara. Tá aí. E os fundos estão disponíveis lá nas plataformas da XP também, só dá uma olhada. Esse jabá aqui eu fiz porque eu queria fazer mesmo. XP e rico. XP e rico. Muito bem, muito bem. E outras que eu não posso citar aqui, mas enfim. Perfeito, perfeito. Um abraço para as outras Mas só para fechar, contar uma mini curiosidade que é tem a ver com stock É pickers. mini porque é pequena ou porque não é tão curiosidade assim? Não, é muito curiosidade, mas ela é mini porque é uma história pequena mesmo. Entendi. Que é para fechar, literalmente. Boa, tá bom. Que é o seguinte, eu tava falando lá que o Braga foi a inspiração porque ele foi meu primeiro ídolo no mercado, foi assim que eu comecei a gostar de fundo. E aí ele fez uma palestra muito foda. Porque, tipo assim, os caras, eles... Sabe os valores da XP lá? Que tem o mente aberta? Aí falaram assim, vamos chamar um sócio que representa cada um desses pilares, né? E aí, tipo, chamaram um pra cada um e chamaram o Braga, que era o mente aberta. Eu só assisti uma palestra. Qual você acha que foi? Foi a dele, óbvio. Aí eu fui lá... E o cara ficou falando coisas maravilhosas. Aí eu já adorei, porque ele tem essa nossa pegada, porque estavam gravando. Aí ele já começou falando assim, ó, eu vou falar palavrão, foda-se. Desculpa aí, Guilherme, se ficar aí, vai ficar assim mesmo. E aí ele falou do Visiate e tal, que me marcou pra caramba. E aí, pô, depois desse papo com o Salomão e tudo mais. Agora, fast forward, né? Depois, hoje é amigo e tudo mais. Mas a primeira pessoa que me ligou no planeta quando eu recebi a notícia do Stock Pickers foi ele. Pô. Eu tava lá em São Miguel do Gostoso, no meio da balada, o cara me ligou pra falar. Me atendi. Não, você é louco. O Braga me ligou, ele pode me ligar a hora que ele quiser que eu vou atender. E inclusive o Breno tava do lado. Mas é isso, ele foi o primeiro cara a me ligar. E o mais engraçado é que, tipo, ele é o João Braga o tempo todo, né? Não tem várias pessoas, é muito a filosofia que eu tenho. Ele me ligou e falou assim, cara, primeira coisa, parabéns e não sei o quê. Pô, vai ser do caralho e tal, mas assim, se você fizer alguma merda nessa porra, eu te mato. Eu endossei o projeto, caralho, não é pra você fuder essa porra. Não perde essa chance, pelo amor de Deus. O cavalo selado, quando passa, se agarra, meu irmão, e vai. Um ano depois, tá aprovado ou não? Porra, pra caralho, meu irmão. Belo trabalho. Belo trabalho. Braga, Parabéns pra vocês dois. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Obrigado mesmo. E com a naturalidade que já vinha da característica do programa, vocês conseguiram manter essa característica. E as entrevistas são muito divertidas e vocês preparam e dá pra ver a leveza e o tempo. Sabe que eu escuto todos, né? Tipo, eu vou pedalar pra Encore, tô ouvindo, eu vou pra academia, eu ouço. Então eu sou um grande fã. E vocês não têm muita noção do que vocês estão fazendo, sabia? Porque eu falo que a Encore é uns 85% micro, né, nas empresas, tem 15% macro, que eu também gosto de olhar. Eu não tento adivinhar, né? Tem gente muito melhor que eu para tentar adivinhar para onde vai o macro, mas eu tento entender. E antigamente, eu ia para Nova York e tinha uma reunião, eu estava contando, ia lá para Greenwich, ter uma reunião na Discovery com o Rob Citron, um gestor fodão. O cara é um gestor bilionário. Aí o cara me recebia por 1 hora. Aquilo ali me dava um edge, me dava um diferencial de 3 meses, porque eu tive uma reunião com um cara sobre o cenário americano e tal. Hoje em dia tá tudo no YouTube, lá nos Estados Unidos tem um monte de podcast, então eu uso esses podcasts para me informar. Eu consumo muito, eu devo ouvir mais de hora de podcast todo dia. E vocês, sem saber, estão construindo um Real Vision, coisas que estão sendo construídas lá fora e que estão virando muito, muito, muito relevantes, muito importantes para o mercado. E vocês estão lá construindo isso sem saber. Não, mentira, vocês sabem sim, eu sei que vocês sabem. Mas estão lá, então parabéns. Pessoal do Infomani. Galera, um abraço aí pro meu chefe, minha chefe, aqui ó. É verdade. Foi ele que falou, não falei nada. Ele que falou. E nem pedimos, né? Você pediu alguma coisa? Não, eu acho que no mínimo um aumento, né? Merece, hein? Dá um aumento pra galera aqui. Não sei o quê. Um bônus, pai. Vamos chegar aqui. Quem quer dinheiro, morre. É isso. Maravilhoso. Tateado com o João Braga e um abraço pra você que assistiu até agora. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Do cara, obrigado pelo convite. Valeu, Braga. Tamo junto. É isso.